E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes, bem-vindos. Hoje vamos fazer o nosso Comentando Comentários, que eu queria levantar os assuntos com vocês. Aliás, mais uma vez agradeço sempre aqui a presença dos amigos nos comentários no vídeo de ontem, no pós-jogo, né, da vitória do São Paulo. Muita gente acreditando no G4, a grande maioria acredita no G4, mas algumas pessoas falaram o seguinte, que eu também concordo, né? O time joga quando quer, né? Então isso eu acho... Não é de hoje, já falei isso aqui algumas vezes. A gente vai pegar a opinião das pessoas, vou mostrar para vocês a opinião das pessoas e falar como foi a entrevista coletiva do Zubeldia rapidamente, porque uma situação que ele falou me chamou a atenção, que é também um assunto que eu queria discutir com vocês. Antes, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tô muito triste hoje. Hoje foi um dia muito triste para mim. Eu jogo tênis, eu brinco de tênis aí, e uma vez por semana a gente faz um jogo aqui no prédio, e eu baixei um aplicativo que é super legal, que marca os pontos e tal, grava o jogo. Meu irmão, eu fui assistir o jogo depois, fiz uma hora aqui de jogo, fui assistir o jogo, que eu não tenho explicação. Eu quase desisti, juro por Deus. Eu falei pra Erika, eu vou parar de jogar tênis. Porque na sua cabeça, quando você tá jogando, você acha que você joga igual o Nadal. Você acha que você faz o mesmo movimento. Quando você vai correndo atrás da bola e bate na corrida, você acha que você tá fazendo a mesma coisa. Quando eu fui ver hoje, imagina uma mistura de Jusilei com o Diego Souza e eu. Junta os três e coloca correndo atrás de uma bolinha pra bater a raquete na bolinha. A coisa mais vergonhosa do horrível. E eu morrendo, suando, um calor da Zâmbia. Me deu uma tristeza tão grande de falar, meu, que coisa horrível. A gente pensa que você... Né, eu fico imaginando, me vendo jogando futebol hoje, com 54. Se já com 30 já não era essas coisas, né? Mas eu fiquei muito triste de ver. Eu falei, meu Deus do céu, que... Aí eu mandei um recado para os amigos, falei, vou parar, é muito ridículo, é muito ridículo. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque aí o físico também não ajuda, né? Eu morro, eu quase morri hoje de fazer essa aula aqui, esse jogo aqui, e um calor danado, e aí eu uso todos os artifícios para me recuperar, né? Esse tênis da Fiber aqui, que é aqueles produtos que a gente anuncia aqui, você usa esse tênis aqui para se recuperar Então, para nós, tiozinhos, isso aqui é fundamental. Você coloca isso aqui, porque ele ajuda na circulação, ele ajuda na recuperação, não só de tiozinho como eu, mas ele também ajuda na recuperação de você quando você faz muito exercício. E eu coloco, agora eu vou tomar um banho agora, que eu tenho live do The Team Legends, e aí eu vou colocar, né? Põe uma meia confortável, fica aqui em casa que ele dá uma descansada. Mas é vergonhoso, é vergonhoso. Os produtos da Fiber estão sempre ali eu deixo sempre o link na descrição. Tem esse tênis aqui, tem essas sapatilhas que são super legais. Eu uso, né? Eu já falei pra vocês, eu uso suplemento, tudo que é que me ajuda a estimular a fazer exercício físico eu faço. Por isso que eu baixei o aplicativo da decepção. E aí, você confere os produtos da Fiber aí se você quiser, tem desconto quando você usa o cupom ali. Você acessa, você já vai ter um descontinho. Então curta os produtos da Fiber. Eu, sinceramente, meus amigos, que decepção. É bom que você vê o quanto você tá errando. E eu só tô errando tudo, tô fazendo tudo errado. O saque horrível, que coisa horrível, gente. Coisa vergonhosa. Mas eu quis fazer esse desabafo pra vocês, porque eu fiquei triste, juro. Sabe por quê? Você vai ficando mais velho, e aí você vai perdendo mobilidade, você vai perdendo... Puta, aí quando você vê assim, quando você tem um choque de realidade, é jogo duro. Bom, vamos lá, vamos falar do São Paulo. Desculpa, eu gosto de fazer esses desabafos aqui com você. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, você quer saber da notícia do São Paulo, mas eu quis fazer esse desabafo porque realmente fiquei deprimido hoje com essa situação toda do tênis. Vamos lá, hoje tem a rodada, a 30ª rodada, começou ontem, né? São Paulo e Vasco, e Fortaleza e Atlético Mineiro 1 a 1, eles empataram. E aí tem jogo hoje, Corinthians e Atlético, joga o Flamengo e Fluminense, um jogo que interessa para nós, que o Flamengo tá um ponto na frente. E aí a rodada se encerra no final de semana. Então o São Paulo não joga no final de semana, já jogou na 30ª rodada. Esse calendário sensacional do futebol brasileiro, né? Você joga 3 partidas por semana, agora você joga uma, fica 12 dias parado com a data FIFA e joga uma partida. Aí fica mais 12 dias parado, 10 dias parado para jogar outra partida. Essa organização do futebol brasileiro. Aí as pessoas falam, nossa, por que o futebol brasileiro está tão ruim? Por que será que está tão ruim, né? Com a vitória, o São Paulo foi para 50 pontos, né? Tá em 5º lugar, 1 ponto atrás do Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, na verdade 2 jogos a menos, né?
vai jogar hoje contra o Fluminense, na 30ª rodada, e tem mais um jogo a menos ainda. O nosso adversário é o Flamengo nessa busca de G4. Agora, na coletiva do Zubeldia, falou lá que fez as mudanças que ele tinha que fazer. Eu nem vi tanta mudança assim, a não ser as suspensões ali, né? E ele falou que fez as mudanças e tal, mas uma coisa que ele falou me incomodou, me deixou particularmente incomodado pelo seguinte. Ele falou que esse ano o São Paulo tem, comparado ao ano de 2023, tem 11 pontos a mais. Na 30ª rodada tem 11 pontos a mais. A discussão aqui não é o trabalho do Zubeldia, não é o que ele está fazendo, não é a panelinha, não é nada disso. O que eu estou falando é o seguinte, me irrita muito essa mania que alguns profissionais têm, que trabalham no São Paulo, de se contentar com meia boca. Então, se o São Paulo faz 3 campeonatos brasileiros, 3, que só passa vergonha, que luta para não cair nos campeonatos brasileiros. Fazer 11 pontos a mais que no ano passado não é mérito nenhum, Zubeldia, não é mérito nenhum. Seria mérito se você tivesse dirigindo um clube mediano, um clube pequeno, na primeira divisão. Você está dirigindo o São Paulo. A minha briga aqui, que não tem nada a ver com soberba, tem a ver com a história do São Paulo, da instituição, a gente não pode apequenar. Então, vamos comemorar então o fato de ter feito 11 pontos a mais do que no ano passado. O ano passado foi uma vergonha, não dá para comparar o ano passado. O ano retrasado também foi uma vergonha, o outro anterior também foi uma vergonha. Então a gente não pode se contentar com medíocre, com pouco, com meia boca. Então fizemos mais que o ano passado. É obrigação fazer mais que o ano passado. Vocês quase caíram no ano passado, quase foi rebaixado. É o São Paulo que vocês estão falando. Sabe, isso me irrita, porque isso passa para os torcedores também. Não, tá bom, já ganhamos o título esse ano, né, a Supercopa, que nem o blogueirinho quer vender pra você, que a gente já foi campeão esse ano. Você não tem mais que se reclamar que não tem título, porque você já foi campeão da Supercopa. Então é do São Paulo que a gente tá falando, é uma instituição gigante. Fazer 11 pontos a mais que no ano passado é o mínimo que esses caras têm que fazer. E aliás, deviam ter feito 20 pontos a mais, devia estar em cima da tabela lá, não era pra estar disputando com o Flamengo o 5º lugar, porque é o São Paulo que a gente tá falando. Mas essa mania de ficar pequenando o São Paulo que me deixa... Quando é de torcedor, você até entende, né? O torcedor não tá... É o torcedor. Mas o profissional que tá lá dentro, presidente que faz isso, diretor de futebol que faz isso. Chegamos em 2 finais, perdemos as 2. Perdeu as 2. O que adianta chegar em final? Tem que ganhar título, é o São Paulo que a gente tá falando. Sabe, essa coisa de ficar pequenando cada vez mais e batendo palma pro ridículo, pro medíocre, pro meia boca. Desculpa, eu não concordo. Zubeldia, você tá treinando o São Paulo. Você tem que falar assim, olha, a gente tá 11 pontos melhor do que o ano passado, mas era pra estar 30 melhor, porque é o São Paulo que tá aqui, né? Era pra estar 30, que os caras ganham bem, tem estrutura aqui, naquela base, mas é um time gigante, que tem história, tem tradição, é obrigação fazer 30 pontos a mais do que fez no ano passado. Mas é só a minha opinião. Vamos lá, gente. O Gilson Fernandes falou o seguinte: valeu pela vitória, mas ainda creio que falta ambição. Daria para fazer mais gols e devolver a humilhação do primeiro turno. Sobre G4, se jogar com ambição e vontade, não ficar com toque de bola para trás, quem sabe podemos alcançar. É o mínimo que esses caras têm que brigar. Tá vendo? A mentalidade do torcedor. A minha preocupação é para 2025. Com os adversários reforçados, esse time acomodado fica a minha preocupação. O pouco que entendo de futebol, o Marco Antônio tem que ser titular, ele dá dinâmica ao meio campo e não toca tanto a bola para trás. Aguardemos, vamos São Paulo. O Valério resumiu muito, o Valério vai entrar agora. O Gilson resumiu o que muita gente falou em relação ao Marcos Antônio, que foi um dos mais elogiados ontem. O Valério falou o seguinte, ó: eu quero que classifica para a Libertadores desde que joguem igual jogaram contra o Vasco, né? Mas eu gostaria de saber se o Zubeldia estará no ano que vem. Porque se ele estiver, terá que mudar a sua pose. Porque a estratégia dele tem que diversificar e trocar e ter mais trocas pontuais. Não só o Wellington e Nestor. Esses dois não dá mais. O Valério tá falando isso, questionando o trabalho do Zubeldia em relação às substituições. Muita gente fala dessas substituições, né? Ou demora para mexer e sempre faz as mesmas alterações. E ontem até que o Rato funcionou, né? Com o Nestor não. O Nestor, toda vez que ele entrou, acho que o Nestor não fez um jogo bom ainda, desde que ele voltou de lesão, não fez um jogo bom ainda. Mas o Rato até quem participou do gol, ele que provocou o escanteio, né? E cobrou pro Lucas fazer. O Júnior Cirilo fala o seguinte, ó: quando querem, eles jogam. Se essa vergonha na cara durasse 38 rodadas, as nossas pretensões no campeonato seriam outras. É isso. Por que a gente está falando isso? Porque o São Paulo tem obrigação de jogar
do jeito que jogou ontem, com a mesma vontade, com a mesma dedicação. O Peterson falou o seguinte: gostei do time, jogaram com vontade de vencer. Essa vitória foi importante. Por outro lado, nós torcedores entendemos que o Morumbi traz dinheiro para o São Paulo na realização de shows. Mas fico pensando, se a gente tivesse passado para as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, principalmente na Libertadores, a gente teria que jogar fora do Sagrado Morumbi as semifinais da Libertadores, em campo neutro. Realmente não era para o São Paulo ir para as semifinais mesmo, porque até nisso o Casares ferrou a gente. Peterson, a gente fez um vídeo aqui falando sobre isso, do cobertor curto, né? Porque precisa do dinheiro dos shows, e precisa mesmo, porque o São Paulo deve 800 milhões, a dívida só aumentou, apesar de ter aumentado receita, mas, e abre mão esportivamente. O que eu falei no vídeo foi aquela história, né? Que a dívida tá aí, precisa desesperadamente de dinheiro pela incompetência dos caras que estão lá. Não é culpa da torcida, não é culpa nossa. A culpa é dos caras que estão lá. Então hoje o cobertor curto é por causa deles. Por causa dessa gestão, por causa da anterior, da outra. Porque é o mesmo grupo político. É o mesmo grupo que está no poder há 20 anos no São Paulo. O Everton Moreira fala o seguinte: G4 deve ser obrigação depois das eliminações bizarras nas Copas. É incrível a diferença que vemos quando o time joga com vontade. Só de pensar que era pra gente estar em pleno mata-mata me dá uma tristeza. E aí algumas pessoas falaram: pô, o São Paulo tem mais time que o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil. Kevin, não sei se o São Paulo melhorou ou se o Vasco que não estava nem aí pro jogo. Ano passado estávamos bem na Copa do Brasil e uma aberração no Brasileiro. Hoje o São Paulo jogou melhor no segundo tempo. O Luciano mais próximo da área, tabelando com o Lucas, conseguimos infiltrar pelo meio. Só o Caleri que continua apagado. Estou torcendo para que consigamos o G4 até para ajudar no orçamento pro ano que vem. Mas não apostaria nem 10 reais nisso. Eu acho que a torcida tá bem assim. Acredito, mas não muito. O Jamur José, lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul, falou o seguinte: o time mostrou aquilo que a gente sempre pede, postura e vontade de vencer. Importantíssimos os 3 pontos para manter o nosso objetivo, que é a Libertadores no ano que vem. Você vê? Todo mundo falando da vontade, da postura, porque é isso que o torcedor cobra, é isso que o torcedor quer. A Nath fala o seguinte: eu tenho várias ressalvas ao Wellington, é um jogador com limites óbvios, não é craque nem nada, mas uma coisa que eu admiro é que mesmo ele não sendo mais jogador do São Paulo, ele nunca tira o pé, nunca, se mata, tenta, erra, aliás erra muito, mas ele nunca tira o pé. Acho isso bacana, porque nem do São Paulo ele é mais e mostra mais raça do que outros jogadores. Concordo com você, Nath. Inclusive no vídeo eu comentei ontem, né? Que ele tá jogando com muito mais comprometimento do que o Caleri, que é tão badalado, tão paparicado aí por parte dos lustra-bola de jogador, que não sabe diferenciar quando tem que criticar, quando tem que cobrar. O Wellington, você tem razão. Eu concordo com tudo que você falou. Limitado, erra pra caramba, mas ele nunca tirou o pé, mesmo não sendo mais jogador do São Paulo. Ao contrário do seu Caleri, né? O Guilherme fala o seguinte: o jogo mostrou o quanto nós, torcedores, estávamos certos sobre as escolhas do Zubeldia. O time foi bem, leve e efetivo. Eric, Igor e Vinícius fizeram um bom jogo. Marcos Antônio só joga pra frente. Todo mundo fala a mesma coisa. E isso é um ponto mais do que positivo. O Santi entrando no lugar do Luiz Gustavo, o São Paulo seria outro time nos mata-matas. Acredito no G4. Eu, sinceramente, não sei, viu, o Guilherme, se com o Santi e o Marcos Antônio o time conseguiria se classificar para o mata-mata, porque na verdade quem falhou, quem que pipocou na hora não foram os volantes ali não. Se bem que o Luiz Gustavo deu uma entregada também, né? Bom, o último, ó, o Jean Silas fala o seguinte, aliás, isso é um ponto de reflexão que eu quero conversar com vocês, ó. O Jean Silas fala assim: 2 derrotas para o Cuiabá, 2 derrotas para o Fortaleza, goleada no primeiro turno contra o Vasco. Tá aí os pontos que um clube grande não pode perder. Eu só não concordo muito com o Fortaleza, porque o Fortaleza tá na frente do São Paulo. O Fortaleza é mais organizado, deve menos, faz um trabalho de profissional, tá merecidamente na frente do São Paulo na tabela. Mas esses pontos, eu concordo com você, um time que quer ser campeão não pode perder os 2 jogos pro Cuiabá. Não pode perder 6 pontos pro Cuiabá. Joga os 6 pontos do Cuiabá, dos que o São Paulo perdeu, coloca agora na tabela aí. A gente estaria na frente do Flamengo, estaria em 2º, 3º lugar. Não pode perder ponto para time que está na zona de rebaixamento. Não pode perder ponto. O São Paulo perdeu para o Fluminense também, que está na zona de rebaixamento. Não pode perder ponto. Então é isso. Acho que quando a gente fala de campanha que está 11 pontos melhor que o ano passado, continua sendo vergonhoso, porque perdeu 2 vezes para o time que está na zona de rebaixamento. Perdeu para o Fluminense que está na zona de rebaixamento. É isso que a gente está falando. Se você quiser aspirar alguma coisa, como o São Paulo tem que aspirar por ser um time gigantesco, você não pode perder pontos como perdeu para esses adversários. Concordo plenamente com o Jean. Meus amigos, olha só. Clique no primeiro comentário fixado, você participa das promoções da KTO usando o código Barolo, com 20% de bônus.
Lembrando, jogo para maiores de 18 anos, adultos, né, com responsabilidade, sempre com responsabilidade para você se divertir com apostas esportivas. Agora começou o Campeonato Brasileiro, eu sugiro você a dar uma secadinha nos times que vão jogar hoje. Flamengo, se você quiser, o Corinthians, né? Você pode fazer sua fezinha, só se clicar no primeiro comentário fixado, tá bom? Ó, daqui a pouquinho vai ter a live do The Team Legends com o Washington Coração Valente e com o Eliel, que teve passagem pelo São Paulo, jogou por vários clubes, teve passagem pelo São Paulo. Então eu tô postando esse vídeo 15 para as 8 às 8, eu tô lá no YouTube do The Team Legends e também no Instagram deles, tá? Conto com vocês. Hoje tem QG Tricolor às 9, não vou participar, porque pela minha saúde mental não vou participar, que eu tô bem desgastado mesmo, como vocês podem perceber, né? E a gente se encontra amanhã. Amanhã a gente volta com as informações do Tricolor, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite pra você. A gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Se inscreva pra você concorrer a camisa, concorrer ao bonezinho da KTO. Estamos quase chegando a 539 mil inscritos. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.